Pessoal, nessa nossa aula do dia de hoje, a gente vai analisar aí um dos tópicos mais cobrados em termos de prova, de atualidades do mercado financeiro, que é a questão do spread bancário. Então, o que a gente se recorda, Que a instituição bancária, ela faz um papel fundamental dentro da economia. Ela capta o recurso junto aos poupadores, assume o risco da operação, ou seja, de eventualmente não receber, e vende esse dinheiro na outra ponta para o tomador de crédito. É óbvio que o poupador, ele está frustrando o seu consumo no momento presente para ter lá uma poupança, lembrando que a poupança é definida como a renda menos o consumo, e que consumo é entendido como qualquer gasto corrente que faça a manutenção da vida do agente econômico. Sendo assim, a poupança é lá a diferença entre a renda e o consumo. Então, quando eu poupo, eu estou, de alguma forma, frustrando o meu consumo presente para poder tentar manter ou ampliar o meu consumo futuro. Por exemplo, comprar um carro, uma casa de praia, ou ainda um computador, ou qualquer outro bem que determinado consumidor queira. A grande questão é que o poupador, ele quer receber juros. Por um outro lado, você tem lá o tomador de crédito. O tomador de crédito é aquele que está antecipando o seu consumo. Então, quando, por exemplo, você compra um carro financiado, você não tem a totalidade de dinheiro para fazê-lo, mas você quer antecipar essa compra e, portanto, você toma empréstimo. Óbvio que você vai estar utilizando o dinheiro de outrem. E para utilizar o dinheiro de outrem, você tem que pagar por ele. E nesse caso, você paga juros. Quem faz essa intermediação financeira é a instituição bancária. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só. Quando nós olhamos para os bancos, eles atuam com a atividade principal de intermediação financeira. O banco é aquela instituição que promove a captação da poupança alheia. E, por um outro lado, ele promove a venda desse dinheiro para o tomador de crédito. Então, o que você tem? Você tem, de um lado, o banco captando a poupança, e quem tem poupança quer receber juros. Isso porque, se a gente considerar aqui que Y, de yield em inglês, que é igual a renda, ela só pode ser alocada em consumo mais poupança. S de saving em inglês. Então, ela só pode virar consumo ou poupança. Por definição, então, inversa, eu posso dizer que poupança é igual a renda menos consumo. Portanto, poupança é a parte da renda, yield em inglês, que não virou consumo. Óbvio que quem poupa está frustrando o seu consumo no momento presente para poder consumir mais ou mesmo no momento futuro. E, portanto, esse agente quer receber juros. Juros aqui será o pagamento pela utilização do seu dinheiro de poupança. Por um outro lado, o tomador de crédito é aquele que está antecipando o seu consumo.
Portanto, o tomador de crédito é aquele que vai pagar juros. Quem faz esse meio de campo entre a captação e a venda, entre o poupador e o tomador de crédito, é a instituição financeira. No Brasil, fortemente liderada pelos bancos. E aí os bancos, eles assumem o risco dessa operação. E qual é o risco? Sobretudo, é de eu ter captado uma poupança e o banco tem que remunerar essa poupança e não receber do outro lado do tomador de crédito. Então, observe que a gente vai tentar definir então agora aqui com você o que é que nós estamos chamando de spread bancário. Então, vamos apagar aqui para a gente poder entender. Então, apagando. O que a gente tem? A gente tem algo que nós chamamos de spread bancário. O spread bancário, ele é igual à diferença de custo de captação e de venda do dinheiro. Então, spread é isso. Spread bancário é igual à diferença entre o custo de captação e o custo de venda do dinheiro. Bom, qual é o problema? É que o Brasil tem um dos mais elevados spreads bancários de todo o mundo, inclusive sobressaindo-se, imensamente na América Latina. Perdão. Mesmo se eu excluir países ricos, como Canadá e Estados Unidos, boa parte dos países da União Europeia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, o Brasil ainda tem um dos maiores spreads bancários de todo o mundo. E dentro da América Latina, e portanto considerando do México para baixo, todos os países periféricos, países subdesenvolvidos, alguns industrializados como Brasil, México e Argentina, outros não. De todos esses países, o Brasil mantém o maior spread bancário. Ele é quase o dobro do spread bancário do país que tem o maior spread depois do Brasil, que é o Peru. Então, qual é a grande questão? Vamos tentar dar um exemplo para você de spread bancário para você compreender. Vamos imaginar que numa ponta o banco esteja captando o seu dinheiro, vamos imaginar pagando bem, tá? 0,56% ao mês numa aplicação financeira qualquer. Observe que no Brasil, o mesmo banco vai te vender esse dinheiro, no cartão de crédito, te cobrando até 457% ao ano, numa média aí superior a 14% ao mês. Ele captou a 0,56%, estou sendo bondoso aqui, e está te vendendo a 457% ao ano. Se você pegar no cheque especial, ele vai te cobrar uma taxa média, algo em torno de 9% ao mês. Se você pegar num crédito direto ao consumidor, a taxa é em torno de 6% ao mês. Numa taxa de consignado, que é uma das modalidades mais baixas, mais baratas, entre aspas, no Brasil, ele vai te cobrar 2,6% ao mês, o que dá mais de 28% ao ano. Então, o consignado ele não tem nada de barato.
ele é apenas a modalidade menos cara, né? Então, o spread bancário, ele é absurdo. Aliás, quanto mais fácil for você pegar o dinheiro, mais caro o banco te cobra. O rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, você não precisa fazer nada. É automático. Resultado, a taxa é muito alta. Se você quiser pegar o CDC, o crédito direto ao consumidor, ou o consignado, que são mais burocráticos na sua obtenção, a taxa de juros é menor. Isso ocorre porque aqui o banco está verificando a priori qual é a sua capacidade de crédito e está se emprestando um determinado valor, né, digamos assim, determinado. E aqui, isso aqui é automático. Então, quanto mais fácil, mais caro o crédito. Quanto mais difícil, mais barato o crédito. Mas a diferença entre esse custo de captação e o custo de venda no Brasil nos permite dizer que o que nós vivemos no nosso país é uma agiotagem legalizada. Alguns economistas, né, e eu sou professor de economia também, eu sou geógrafo e economista de formação, alguns colegas economistas vão dizer que há explicações para esse spread bancário tão alto. Não há. Na verdade, o que nós verificamos no Brasil é agiotagem pura e simples. E a pergunta é, por que nós temos essa agiotagem pura e simples? Porque quando nós analisamos os 3 maiores bancos do Brasil, eles detêm mais de 65% do mercado, considerando o todo. Se eu incluir os 5 maiores bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, eles dominam mais de 85% do mercado bancário brasileiro. Então, o que nós vivemos no país hoje é o que nós denominamos de oligopólio. O oligopólio, ele é caracterizado quando um pequeno grupo de empresas controla o mercado. Se esse mercado é controlado por um número muito pequeno de bancos, se nós sabemos que a oferta de crédito no Brasil é muito pequena se comparado ao mercado internacional. Só para dar um comparativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.